paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer por mais uma vez estar aqui com os irmãos. Quero internar minhas gratidões a Deus e dizer, meus irmãos, que sem Ele nada eu posso fazer. Quero deixar para a meditação dos irmãos Isaías, capítulo 40 e o versículo 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que aquele que espera no Senhor e confia nele amplamente, as suas mãos significa, meus irmãos, depender dele com todas as suas forças. Depender de Deus com todas as suas forças. E a Bíblia está dizendo que no tempo da graça, no tempo devido, a Bíblia vai dizer que Deus abastece a pessoa para suportar. A Bíblia diz, meus irmãos, que a Bíblia diz: o que esperam no Senhor tem dele a força devida para vivificar, meus irmãos, no tempo de luta, no tempo de tempestade. Queridos irmãos, quando se fala de tempestade, eu venho me lembrando agora dos discípulos, meus irmãos. A Bíblia diz que quando os discípulos estão passando da margem para outra, a Bíblia diz que no meio do mar, a Bíblia diz que os ventos ele vêm, meus irmãos, tão forte, que os discípulos começam a lutar com a sua força. Começa a tentar de uma maneira ou de outra se livrar daquela tempestade. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam confiando em si mesmo. E a Bíblia diz que quando acabou as suas forças, eles correram. E quando eles correram, eles foram correr para Jesus. E perguntou a Jesus se Jesus não se preocupava com eles. Jesus disse: o que é que eu tenho com vocês, homem de pequena fé? A Bíblia diz que Jesus se levanta, meus irmãos, e por uma só palavra, a Bíblia diz que por causa de uma só palavra, os ventos cessam. E a Bíblia diz que o mar volta a se tornar bonança. Queridos irmãos, olha para cá para os irmãos entenderem o versículo. A Bíblia diz que por causa de uma palavra, o vento se acalmou e a tempestade voltou a se tornar o mar voltou a se tornar bonança. Mas sabe por quê? A tempestade se levantou na vida dos discípulos, porque o nosso Deus havia falado anteriormente: passemos para outra margem. Eu vou repetir: passemos para outra margem. A ordem de Deus não era parar no meio do caminho. A ordem de Deus não era morrer. A ordem de Deus era essa: passemos para outra margem. E quando os discípulos se encontraram sem força, a Bíblia diz que Deus entra em ação. Pela sua palavra soberana, Ele começa a acalmar tudo e começa a colocar tudo de volta no seu lugar. Porque a Bíblia vai dizer, no momento de dificuldade, no momento difícil, a Bíblia diz: Deus enche de força, Deus enche de ânimo, Deus enche de alegria, meus irmãos. É a Bíblia que está dizendo: nos tempos de necessidade, o Senhor é um socorro bem presente para nos ajudar. A Bíblia diz, meus irmãos, que das necessidades que Deus dá aos seus servos é a capacidade de elevar acima das suas dificuldades, assim como a águia que paira nas alturas no céu e caminha firmemente para a frente sem desfalecer, quando parece que Deus demora a agir. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A águia por si só, quando ela está no momento de tribulação nos céus, a Bíblia diz que a águia, ela se eleva acima das tribulações no céu, acima dos ventos turbulentos. A águia ultrapassa a turbulência e vai para cima das nuvens, meus irmãos, e fica pairando em cima das nuvens. Enquanto os ventos está pairando em cima das nuvens. Aleluia, você não está entendendo o mistério de Deus.
Quando muitos perguntar, cadê ela? Será que ela morreu? Cadê ele? Será que ele morreu? Cadê eles? Será que eles estão fracos? Será que ele se desviou? Será que eles entraram no comodismo? Você está pairando em cima das tempestades. Você está pairando em cima da dificuldade. Enquanto os muitos estão te procurando, estão querendo saber de você, você está Deus dando o descanso na sua alma. E você pairando em cima das tempestades. A águia, ela fica pairando em cima das nuvens. E quando os ventos fortes passam, ela desce, ultrapassa a nuvem e desce. E é onde as pessoas começam a observar a águia de novo. Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquila, porque a asa que eu vou te dar, camante a seminaia, a força que eu vou te dar, não vai ser para se amostrar-se, não. A força que eu vou te dar diante dessa dificuldade vai ser tão grande que quem te procurar não vai acreditar. Que quem te procurar vai dizer assim, cadê ela? Onde ela está? É Deus te dando força para suportar, caladinha, quietinha. E Deus te dando força para suportar os vendavais e as dificuldades. A Bíblia está dizendo que a Bíblia diz que o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Observe, meus irmãos, que nós somos seres humanos. Nós cansamos por causa das tempestades. É uma seta daqui, é uma calúnia dali, é uma fofoca dali. É tantas coisas que vem aqui, vai nos abatendo e vai nos mexendo. E a gente vai se encontrando sem força. E a gente vai encontrando em desânimo. Mas só que a Bíblia está dizendo que a asa que Deus vai te dar, asa, vai ser tão forte que tu vai suportar tudo isso. E alguém vai pensar até que tu morreu. Não vou brincar com a palavra, não. Até porque eu não brinco com a palavra. Eu prego do jeito que está na Bíblia. E a Bíblia diz que a força é divina. Não é algo que as pessoas de assim levam. Não é algo, não é assim. A Bíblia está dizendo que o nosso Deus, e detalhe aqui, a águia, ela quando está prestes a mudar-se, a Bíblia diz, meus irmãos, e dentro da história, a gente consegue observar e fazer um paralelo muito grande. A águia, quando chega os seus 40 anos, até porque a águia ela vive 70 anos. Quando ela chega aos seus 40 anos, ela tem duas decisões. Eu vou repetir. A águia, quando ela chega aos seus 40 anos, ela tem duas decisões a tomar. Ou ela fica, ou ela sobe para a mais alta montanha para mudar-se. Se ela ficar no ar, a força dela vai se acabar. Porque quando ela chega aos seus 40 anos, a asa dela fica pesada. O bico começa a ficar atrofiado para o seu peito. As garras dela começam a envergar-se. E ela não tem força mais para pegar a sua presa. A águia, ela tem duas decisões. Ou fica no ar e morre com 40 anos, ou ela sobe para a mais alta montanha para renovar suas forças. Você entendeu? Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo hoje, nessa noite? Sobe para a mais alta montanha. Sobe para a mais alta montanha que eu quero renovar tuas forças. Sobe para a mais alta montanha. Não fica parada. Não fica parado. Sobe para a mais alta tuas forças.
sobe em oração, desce de joelho, que eu quero renovar tuas forças. Eu quero mostrar o quão grande eu sou na tua vida. A Bíblia vai dizer que quando Israel estava no momento mais difíceis, a Bíblia diz que Isaías entra dizendo: os oceanos são para o nosso Deus como a gota de águia. O nosso Deus é tão grande que ele vem saltando pelos montes. O nosso Deus é tão grande que ele se apoia na terra com o seu pé e se assenta em cima do globo terrestre. A Bíblia vai dizer no livro de Jó que o nosso Deus é tão grande que ele governa as nuvens trovejantes, ele governa o vento, e o vento tem que chegar na frente de Deus e tem que bater continência e tem que dizer: aqui estamos, Deus, aqui estamos, Senhor, aonde o Senhor quer que nós sopremos. A Bíblia diz que o vento chega na frente de Deus e pergunta: aonde o Senhor quer que nós sopremos? Aonde o Senhor quer que nós sopre? Deus, eita, camante a seminaia. A Bíblia diz que o nosso Deus, meus irmãos, ele é tão grande que a Bíblia diz que os elementos da terra, a Bíblia diz que ele começa a governar, meus irmãos, de uma forma impressionante com uma só palavra. Observe que os cientistas dizem que os planetas, a ordem deles lá no universo, está tudo situado no lugar que deve se estar. Porque se ele tivesse alguns milímetros para lá, um ia estar em órbita, um ia bater no outro. Mas o nosso Deus se preocupou tanto com isso que ele botou os planetas tudo no seu devido lugar. Você não está entendendo o mistério de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Ele está dizendo: embora as pessoas observem que está tudo fora do meu controle, Deus está dizendo: eu coloquei tudo no seu devido lugar e está girando tudo de acordo com a minha vontade e o meu querer soberano. Eita glória, Deus está chamando a atenção do povo na terra. Deus está dizendo ao povo que se não for o seu agir, se não for a sua soberania, ninguém faz nada aqui na terra. Tem muita gente se confiando em trabalho, muitos se confiando, meus irmãos, em sabedoria humana. Mas sabe o que Deus está dizendo? Se não for eu, ninguém faz nada. Eu parei a terra para mostrar que tem que se pedir a mim para se fazer alguma coisa. Eu parei a terra para mostrar que o meu filho não é gay. Eu parei a terra para mostrar, aleluia, que o diabo não venceu meu filho. Eu parei a terra para mostrar à terra que se ela não se arrepender, se não se converter dos seus maus caminhos, a peste vai continuar reinando aqui na terra. O que Deus está mostrando é tempo de cantar em purificação, aleluia. É tempo de empregar em purificação para com Deus. É tempo de andar no nível e no prumo. Porque o nosso Deus está dizendo: é eu que estou governando os planetas e eu coloquei tudo no seu devido lugar. A Bíblia está dizendo: é eu que renovo as forças daquele que não tem força. E a águia, ela decide. A Bíblia está dizendo que a águia, ela decide. Ou ela se renova, ou ela morre. Ou ela toma a decisão de subir para o monte no mais alto rochedo, ou ela morre diante das suas forças se acabando. Ela decide, ela sobe para a mais alta montanha. E quando ela chega na mais alta montanha, ela começa, meus irmãos, a bater com o bico na rocha. Porque ela bate com o bico na rocha para o bico velho cair, para o novo vir. Porque para se vir o novo, tem que cair o velho. Os irmãos vai... Eita glória, está entendendo a revelação de Deus, irmão? Aleluia. Ô irmão, eu não consigo pregar com o meu ouvido atento no céu não, irmãos. Porque enquanto meu ouvido está em atento no céu, é eu tentando pregar e Deus me revelando as mensagens, meus irmãos. Eu ia continuar pregando, mas Deus está dizendo: antes de vir as coisas novas, primeiro tem que cair as velhas. Primeiro tem que sair o que é velho, para depois vir o que é novo. Deus está dizendo: diante de tudo que está acontecendo, tem que tirar o que é velho. Tem que tirar o que é velho. Depois, quando sai o que é velho, é aí onde entra o que é novo. A águia decide. Ela bate com o bico na rocha. Aí quando o bico velho cai, ela começa a pegar suas garras. As garras servem de alimento. As garras servem, meus irmãos,
de trazer alimento para a família, porque a Bíblia está dizendo que a águia começa a bater com as suas garras na pedra, e quando as garras caem, é aonde entra a renovação da águia. A Bíblia diz que onde entra a renovação da águia, o bico começa a crescer de novo. A águia, as garras da águia começam a nascer tudo de novo. E a Bíblia está dizendo que as penas da águia começam a nascer tudo de novo. É onde a Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como... pegarão a asa da águia e subirão como águia. Por que a Bíblia diz subirão como águia? Porque a águia decide morrer ou viver, viver ou morrer. Por isso que a águia sobe. Detalhe aqui, irmãos: a mesma asa que faz a águia subir, Camantia seminaia, é a mesma asa que faz a águia descer com pressa. Eu vou repetir: a mesma asa que faz a águia subir é a mesma asa que faz a águia descer com pressa. E quando a águia desce com pressa, era para mostrar àqueles que pensavam que a águia ia morrer, que ela voltou com todas as forças, que ela voltou com todas as forças, que ela voltou com todas as forças. Você não está entendendo? Sabe o que Deus está dizendo? Quando a pessoa sobe para renovar suas forças em oração, e quando a pessoa está se renovando em secreto que ninguém consegue ver, Deus está dizendo: quando você descer, quem não acreditava vai olhar, vai dizer assim: como podes? Como podes? Aí Deus está dizendo: você não viu, você julgou, você falou, mas olha ela agora como ela está. Camante a seminaia. Observa ela como ela está agora, com todas as suas forças. E essa águia aqui, meus irmãos, ela consegue, essa asa, ela consegue suportar tanta coisa, porque a Bíblia diz que ela agora volta com tudo novo. Ela volta com toda a força, irmãos. Ela volta com toda a força para caçar. E a Bíblia está dizendo que quando a águia, ela entra com tudo, a Bíblia diz no outro verso de correrão e não se cansarão. Porque a Bíblia diz correrão e não se cansarão? Porque a Bíblia vai dizer que quando Israel saiu do cativeiro, Israel saiu com uma preocupação, e a preocupação era essa: o que nós vamos fazer? Não temos materiais para produzir alimento, não temos semente, o que nós vamos fazer? A Bíblia está dizendo na boca de Isaías ao povo de Israel: vocês estão confiando muito em carro, vocês estão confiando em tudo, na sua sabedoria, mas esperem em mim, porque vocês vão ver o que eu vou fazer por vocês. Eu vou mostrar a distinção entre vocês e os samaritanos. Eu vou mostrar que eu sou por vocês, mas vocês têm que esperar em mim. Alanto e cante a seminaia. O que é esperar em Deus? É confiar plenamente no Senhor. É entregar as suas incertezas, é entregar a Ele, meus irmãos, a sua ansiedade, é entregar a Ele as suas preocupações, porque a Bíblia vai dizer: porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz que quando nós entregamos tudo a Ele, é onde Ele entra em ação. A Bíblia diz: e eu dou força, e eu dou força. Deus dizendo: eu dou força, eu dou força, eu dou força ao cansado. Camante a seminaia, remito, decasto, alandaraia seminaia. É Deus que nos dá força, irmãos, no momento de tribulação, no momento de tempestade. É Deus que nos dá força. Porque nós vamos ficar com essa incerteza: será que vai dar certo? Será que isso vai passar? Será que eu vou conseguir? Deus está dizendo: tu estás esperando em mim? Tu estás confiando em mim? Se tu estás confiando em mim, descansa. Faz que nem Pedro, descansa. Descansa. Porque tu vai ver o que eu vou fazer só por causa de ti. Só por causa de ti, tu vai ver o que eu vou fazer. Eu vou mostrar o quão poderoso eu sou na tua vida, Deus está dizendo. Quantas vezes eu te deixei só? Quantas vezes eu deixei tu perecer?
Quantas vezes eu fui providência na tua vida? Eu te tirei de lá de baixo e coloquei aqui em cima para mostrar o quão sou poderoso na tua vida. E tu tem duvidado ainda de mim? Descansa, leva a minha palavra para quem está em incredulidade. Leva a minha palavra dizendo que eu estou trabalhando por ti, eu tô agindo por ti. Leva a minha palavra para quem precisa. Leva a minha palavra para quem está fraco, para quem está com desânimo, para quem não está acreditando mais em mim. Leva a minha palavra, porque é tu trabalhando por mim e eu trabalhando por tu. É tu trabalhando por mim e eu trabalhando por tu. Deus está dizendo, está na hora de trabalhar para mim, está na hora de levar a minha palavra, porque eu estou te levantando. Eu não deixei tu perecer lá atrás, eu não deixei tu perecer lá atrás para mostrar a ti o que tu teria que enfrentar aqui na frente, mas com a experiência que tu passou lá atrás. Eu vou repetir porque você não entendeu, para você entender, porque a minha voz é muito grossa, eu tenho que repetir. Observe isso aqui, o que você está passando hoje não se compara ao que você passou lá atrás. O que Deus está dizendo é o seguinte: a experiência que você teve lá atrás, você enfrentar agora aqui na frente com uma experiência que você passou lá atrás. Eita, caiandaraia, seminaia, irmãos. Será que eu vou pregar sozinho aqui, irmãos? Será que eu estou aqui pregando por pregar, irmãos? Será que Deus não está falando aos nossos corações? Irmãos, quantas vezes eu me encontrei com um momento em desânimo na presença de Deus. E Deus me perguntando, peraí, Paulo, quantas vezes eu deixei tu só? Quantas vezes, meus irmãos, se encontrei na presença de Deus, olhando para um lado e para o outro, irmãos, dizer assim, o que é que eu vou fazer hoje? Não tenho nada para fazer. E Deus dizendo, ei, olha para mim, ei, quantas vezes eu te deixei só, Paulo? Me mostra algum momento, me mostra algum dia que eu te deixei só. Camantia sebinaia. Essa palavra queima no meu coração, irmãos. Para aumentar a fé dos irmãos. Nesse momento de crise, nesse momento de tempestade. Aonde eu estou trabalhando. Já era para ter fechado há muito tempo. Mas sabe por que não fechou ainda, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo, no capítulo 3 de Apocalipse, a Bíblia diz, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. O que Deus está dizendo é o seguinte, quando eu abro uma porta para alguém, ninguém pode fechar. A Bíblia diz, quando eu abro uma porta para alguém, camante a seminaia, quando eu boto a chave para abrir, quando eu coloco a chave de abrir, camante a seminaia, quem é que vai fechar, irmãos? A Bíblia diz que o nosso Deus é tão soberano, que a glória de Deus, a glória do nosso Deus, ele passa na frente do sol e o sol se escurece. Por que o sol se escurece? Porque ele tem que respeitar o Criador que criou ele. A Bíblia diz que ele se escurece, ele não aguenta a glória de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus é tão tremenda, irmãos. Eu estou falando só sobre a soberania do nosso Deus, para aumentar a nossa fé. A Bíblia diz que o nosso Deus ele é tão poderoso para agir nos momentos mais difíceis, porque a Bíblia diz, meus irmãos, aonde não poderia acontecer na vida de Agar, foi aonde aconteceu. A Bíblia diz, olha para o lado, Agar, e observa a fonte de água que eu fiz gerar por causa da oração do menino. Ei, tem tanta gente sendo beneficiada por causa de filho, não sabe, irmãos. Eu sou testemunha. Eu sou abençoado por causa do meu filho, irmão, também. Não só porque eu sirvo a Deus, mas por causa do meu filho também. Deus fez uma promessa na vida do meu filho. Enquanto eu estiver em vida, Deus será providência na vida do meu filho. Meu filho veio no tempo da zika e da microcefalia.
Alanto e cante a seminaia, emítio de castos, alandaraia seminaia, caiandaraia seminaia. Irmãos, aleluia, meu filho veio no tempo da microcefalia, e quantas vezes eu me encontrei de joelho, dizendo: Deus, Ele é promessa, Ele é promessa, Ele é promessa na minha vida. Não deixe que nenhum mal aconteça na vida do meu filho, não deixe que nenhum mal aconteça na vida do meu filho. Irmãos, foi tão tremenda a promessa na vida do meu filho, que o meu filho, ele veio com saúde, não aconteceu nada na vida do meu filho, não veio com nenhuma doença. É Deus dizendo: quando eu faço promessa na vida de alguém, pode vir até no tempo do coronavírus, mas se a promessa está na sua vida, fica tranquilo. Eita, agora vou repetir: fica tranquilo, porque quem vai mandar força é Deus. A Bíblia vai dizer em Neemias capítulo 8, a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte, irmãos: enquanto nós estamos alegrando a Deus, fazendo a sua vontade, trabalhando para Ele, Ele está dizendo: você está me alegrando, então toma força, toma força, toma força. É você me alegrando e eu dando força. É você me alegrando e eu dando força. A maior vitória do povo de Deus, irmão, é essa, irmãos. E o povo não entende, irmãos. Por que a maior vitória é essa? Porque as maiores vitórias do povo de Deus não foi através da lança, não foi através da espada, não foi através da arte da guerra. As maiores vitórias do povo de Deus era através da oração, era através da oração. A Bíblia vai dizer que quando Salomão construiu o templo, ele entrou na oração. Por que ele entrou na oração? Porque ele sabia, o templo era bonito, a sabedoria que ele tinha era bonita, mas se ele não orasse, não servia de nada. Se a glória de Deus não enchesse o templo, não servia de nada. O que Deus está dizendo para mim é o seguinte: Paulo, você pode pregar bonito, você pode cantar bonito, você pode até andar bonito diante dos homens, mas sem a minha glória na tua vida, você não é nada, você não é nada, você não é nada, você depende de mim, você é dependente de mim. O que Deus está dizendo para mim: Paulo, você é dependente de mim, e sem mim nada tu podereis fazer. A Bíblia diz no versículo 14, a Bíblia diz: assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, eu enviei inimigo contra a Babilônia, e todos te farei descer como fugitivo, isto é, os caldeus, nós navio com que vangloriavam. O que Deus está dizendo aqui nesse versículo é o seguinte: por causa de nós, Deus vinha inimigo contra o próprio inimigo. Mas a Bíblia está dizendo: por amor de vós, Deus faz o impossível acontecer. Mas é por causa do amor que Ele sente por nós. Detalhe aqui: o que significa amor por nós? Significa um amor que está além da nossa imperfeição. E o que significa o amor de nós para Deus? Um amor que está incondicionado àquilo que Ele pode fazer por nós. Observe, meus irmãos, que se Deus não fazer o que a gente quer, a gente se entristece e pode até sair da presença de Deus. Mas o amor de Deus por nós é o seguinte: se a gente tiver certo, Deus nos ama. Mas também se a gente não tiver certo, Ele dá umas palmadas boas em nós, coloca a gente no canto, mas Ele continua nos amando da mesma forma. Porque o amor de Deus é inalterável. O que pode nos distanciar de Deus não é pecado, não é, meus irmãos, a nossa falha diante de irmão, disso tudo. O que pode nos distanciar de Deus é nós mesmos que nos distanciamos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer: enquanto nós entender na nossa mente que é Deus que está mandando força, no momento mais difíceis, que nós temos que subir em oração, que nós temos que pegar a asa da oração e subir com os pouquinho de força que nós temos.
que nós temos que subir com a asa que o Espírito Santo está nos dando hoje. Está dizendo, minha filha, meu filho, quando é que você vai entender que eu te dei uma arma na tua boca? Quando é que você vai entender que você tem uma arma na sua boca? Nos momentos mais difíceis do apóstolo Paulo e de Silas, o apóstolo Paulo disse, enquanto eu estou orando, Silas disse, você canta. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto um servo de Deus tem poder na oração, outros têm poder no louvor. O que Deus está dizendo é o seguinte, e a arma é essa, é a arma da oração e do louvor. A Bíblia diz que Josafá venceu a peleja, foi através da adoração, do louvor e da oração. Essa é a arma que eu e você tem, é o louvor e a oração que Deus nos deu, irmãos. Que essa palavra possa reinar em nossos corações e nós não podemos se esquecer. Deus está dizendo, eu estou te dando asa, agora é contigo, eu já te dei a asa da oração e a asa do louvor. Sobe com força, sobe com a força que tu tem, porque é o pouquinho de força que tu tem